É, eu gostaria de dar uma boa noite para vocês e dizer que o nome desse podcast é o podcast Tempo de Sentir, né? Esse é um espaço onde a gente fala sobre temas importantes sobre saúde mental, né, emocional, autoconhecimento, né? E nesse segundo episódio do nosso podcast Tempo de Sentir, nós vamos abordar um tema muito importante, muito interessante. É tema dependência emocional, né? E a gente vai começar a entender um pouco quando o amor ele se torna necessidade, né? Quando alguns sentimentos que parecem ser muito positivos para a gente, eles começam a nos consumir inteiramente, né? Onde a gente não consegue ter mais controle sobre as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, para a gente estar falando desse tema de dependência emocional nesse segundo episódio aqui do nosso podcast, eu convidei a doutora Vanessa Cunha, ela que é psicanalista. Doutora, muito obrigada por ter aceitado esse convite, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, e só Vanessa, por favor. Eu que agradeço de estar aqui, é um prazer. Vanessa, muito obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho, Vanessa, do seu trabalho, primeiramente, para a gente conhecer um pouquinho do que você faz, e depois a gente começar a abordar esse tema tão importante, né? Que a gente vive tanto constantemente. Perfeito. Bom, como você já falou, eu sou psicanalista, agora sou pós-graduanda agora em neurociência também do comportamento, e o meu foco é atender as mulheres, que hoje é uma demanda tão poderosa, né? Porque as mulheres hoje em dia, todas elas, geralmente 99% das mulheres que chegam até mim, elas já estão num nível de exaustão, assim, extremamente severo, né? Porque elas querem dar conta de tudo, a gente foi educada assim, né? De dar conta de tudo. E aí a gente também é mãe, a gente também é profissional, e a gente é esposa, e a gente começa a ter uma demanda muito realmente intensa, e a gente não percebe o quanto a gente vai ficando exausta com toda essa carga, não só física, mas emocional, que traz, né, todas essas responsabilidades. Então, hoje o meu foco é acompanhar, ajudar essas mulheres a sair desse nível de exaustão que hoje a gente se colocou, né, ao longo de muito tempo. A gente foi cada vez mais, isso foi virando um padrão, né, foi virando um ciclo na vida de muitas mulheres. E o meu foco hoje é exatamente tirar as mulheres desse nível de exaustão, né, tanto física quanto emocional. Então, hoje, esse é o meu trabalho. Nossa, interessante. Você faz atendimentos online ou consultório? Sim, eu faço atendimento 100% online. Nossa, muito bacana. E você aborda muito esse tema, Vanessa? Esse tema de dependência emocional, né? Que é algo tão... Que a gente passa tanto por isso, a gente vê muitas pessoas passando e a gente também vive isso, né, Vanessa? Sim, de várias formas, né? De várias formas. E acontece muito. A gente não percebe porque a gente está dentro de um padrão que é difícil de enxergar, de aceitar e de saber até como sair dele, né? Mas existem muitos casos de pessoas nesse ciclo, né, de dependência emocional, e aí quando a gente percebe, na análise que a gente consegue detectar, que a pessoa consegue identificar isso, né, esse padrão, e aí ela consegue começar a enxergar um pouquinho mais além, né? É o que eu falo para todas as meninas que estão comigo. A gente faz realmente um voo no helicóptero, né? E aí eu gosto muito de trazer essa analogia para elas. E hoje a gente vive muito dentro de uma ilha, né? E aí quando a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente só consegue enxergar ali até onde o nosso olho alcança, né? E aí o que a análise faz? É justamente pegar esse indivíduo, colocar ele no helicóptero e sobrevoar essa ilha, né? Então a gente começa a olhar a ilha como um todo. E aí a gente consegue ter uma nova percepção de muitas coisas, porque a gente começa a olhar com um ângulo diferente, como se a gente estivesse só lá, no meio da ilha. Né? A gente olha, a gente abre o nosso campo, né, de percepção, um leque, né? De olhar, de comportamento, por que eu sinto isso, por que eu me comportei assim, o que isso quer dizer, o que eu posso fazer para agir de uma forma diferente, se é isso que eu estou buscando. Então a gente começa a trabalhar e a dependência emocional entra muito nisso também, porque quando a gente traz ela para esse helicóptero, né, ela consegue enxergar por um ângulo diferente, aí ela para e fala,
poxa, eu não tinha pensado por esse ângulo, né? Não tinha visto dessa forma e realmente não está me fazendo bem, o que eu vou fazer para sair disso? Então, é muito importante a gente falar sobre isso. É um tema que, com certeza, vai criar um insight aí em muita mulher, em muita gente, né? Não só mulher, né? Na verdade, Não é só mulher, é não é. verdade. A gente vive isso, ou a gente está vivendo em algum momento da nossa vida, ou a gente conhece pessoas que estão vivendo isso. Sim. E é muito mais fácil quem está de fora, né, observar isso, né, nas amizades, no relacionamento de pai e mãe, nos relacionamentos amorosos. Quando a gente está de fora, a gente consegue enxergar isso com uma pessoa próxima. Quando a gente está vivendo, a gente não consegue sair daquele ciclo, porque aquilo dali é agradável momentaneamente, né? Aquilo dali é satisfatório, parece muito legal, são sentimentos muito legais, e você vai fazendo com que aquilo vire uma bola de neve, só que você não percebe. E aquela coisa, né? A gente tem aquela mania de achar que dependência emocional é só naquela parte de relacionamento, e não é, né, Vanessa? A gente tem esse relacionamento, essa dependência emocional também em outros relacionamentos, né? Você pode falar um pouquinho disso? Sim, a gente tem dependência emocional em vários tipos de relacionamento, né? Não é só o afetivo, não é só do companheiro ou da companheira. Inclusive, já vi muito é, essa dependência emocional com filhos, por exemplo. Sim. É como se fosse um instinto protetor, né? A gente olha por esse ângulo, mas na verdade é uma dependência emocional, tanto dos pais como os filhos, dos filhos com os pais também. Então é uma coisa que a gente vem cada vez mais vendo e vem chegando cada vez mais isso na clínica pra gente. Porque o que acontece? Olhando com um olhar mais voltado para a neurociência, né? O que é essa dependência emocional? É como se fosse para o cérebro um sistema de recompensa, né? Então, o que acontece? A presença ou do parceiro ou daquele indivíduo, né? Ou a atenção que ele dá para a gente, o que acontece? Gera picos de dopamina no nosso sistema nervoso. E é semelhante ao uso de substâncias químicas, por exemplo. Por isso que é tão satisfatório, né? Tão viciante, né? Entende? Porque qualquer atenção que você recebe, qualquer carinho, aquilo já libera um monte de dopamina e aquilo gera um bem-estar, né, na pessoa. E o que acontece quando isso acontece, né? O córtex pré-frontal, que é essa parte nossa mais aqui na frente, ela fica hipofuncionante. E o que essa parte aqui, para que ela serve, né? Por que ela é responsável? Justamente, ela é responsável pelo julgamento crítico, assim. Então, controle de impulsos. Por que ela perde força? Porque a amígdala tá borbulhando lá, né? E aí, quando a gente perde justamente esse senso de julgamento, esse senso de controlar o que sente, o que faz, o que pensa, que são os impulsos, né? E por que a amígdala está tão ativa? Porque justamente ela dispara para o nosso sistema nervoso aqueles sinais de pânico, que é o medo do abandono. Ah, mas se eu fizer isso, ele vai me abandonar. Se eu falar aquilo, né, ele não vai mais gostar de mim. Então, assim, o sujeito, ele perde a capacidade racional mesmo. E lógica, assim, de perceber que aquela relação é uma relação que não está saudável, né? É quase uma relação tóxica ali. Por quê? Porque o cérebro interpreta aquilo como a perda do outro, uma ameaça real de morte. Né? Então, aí fica esse jogo, né? Da liberação de dopamina, a amígdala funcionando super agitada ali dentro, e aí é um ciclo, entende? É um ciclo que... A gente acha que não vai conseguir saciar e ter aquele sentimento de volta da forma que a gente quer. A gente quer muito, a gente anseia muito por aquilo. Então a gente acha que aquilo a gente não vai ter em outro lugar. E a gente se sustenta ali, a gente se foca ali, se realiza ali. Então, quando você falou que tem outras relações, né, que não são só relações assim, de relacionamentos amorosos, assim, de pai, mãe, de amizade, eu vejo também nesse lado, né, tem muitos pais que sentem medo, né, e que aprisionam o filho de uma tal forma que o filho não consegue viver. Ele não consegue, às vezes, ter uma relação saudável com alguém, porque ele teve algum medo ali na infância, alguns anos atrás, né, que não foi suprido. E ele coloca isso nos filhos, né? Mais ou menos isso, né, Vanessa? Eu acho que
Eu acho que eles não conseguem, a gente não consegue, os pais, de fato, eles não conseguem colocar aquele sentimento em várias pessoas, como é o normal na sociedade, conviver com várias pessoas. Então, ele projeta aquilo numa determinada pessoa, o nosso filho, que é o mais próximo. Então, aquilo dali vai consumindo, você acaba aprendendo e dominando aquela situação. E o seu filho acaba dependente de você 100%. E ele não consegue ter outras relações. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. É como se fosse uma simbiose, né? Sim. Não tem mais aquele relacionamento saudável. Porque para a pessoa que tem uma dependência emocional, o outro é como se fosse uma extensão dele. Sim. Né? Então, é difícil porque, por exemplo, a gente vê muito na psicanálise, a gente estuda na psicanálise que essa simbiose ela é saudável no início da vida, quando é mãe e bebê. Isso é natural acontecer. Só que o que acontece? Isso vai se prolongando nesse indivíduo que tem, né, não é esse problema, né, essa dependência mesmo, né, por uma série de coisas que levam a esse quadro, isso se prolonga fora da infância, né, ele leva isso para a vida adulta. Então, a gente chama isso na vida adulta de uma fusão narcísica, né, que é quando ele leva justamente essa fusão, essa simbiose que ele teve na época da infância, que era natural com a mãe e bebê, ele leva isso para a fase adulta. E é exatamente isso que você falou. Cria-se uma relação onde essa codependência a gente não enxerga. É exatamente aquilo que você falou. Porque a gente não vai conseguir enxergar. É aquela coisa, né? Meu pai é minha mãe, só quer o melhor para mim, me ama. É um amor incondicional. Ok, é um amor incondicional, é bonito, mas assim, eu acho que tudo muito exagerado, ele cria em você um mecanismo daquela defesa que você precisa ter no seu dia a dia, na sua vida, e que você não tem. Se você não tem o mínimo de defesa, você só vai voltar para aquele colo. Só vai ter um colo, só vai ter um abraço, só vai ter sabe? Então, assim, você só vai voltar para o início. Qual é o início? É o colo da minha mãe, o colo do meu pai, a minha família, eu não consigo enxergar mais ninguém. E você acaba ficando com medo, muito medo de ter outras relações. Isso faz você se aprisionar naquela relação e você achar que aquilo é legal, é bacana. E não é, né? Porque você precisa ter o seu mecanismo de defesa. Você é um indivíduo que você está crescendo, que você vai estudar, que você vai trabalhar, que você vai ter outras relações, que você vai ter outros relacionamentos amorosos, né? No caso, homem e mulher. Mas você vai ter outras relações. E para você ter outras relações, você precisa se sentir seguro com isso. E como é que você vai se sentir seguro com isso se você só tem aquela visão de que seu pai e sua mãe é tudo para você? Até o amor exagerado é complicado, né, Vanessa? Porque, na verdade, é o que a gente chama de limiar da frustração, né? O que está acontecendo hoje é que os pais não estão deixando mais as crianças se frustrarem. Então, a criança, ela não cria essa defesa, vamos pôr assim, né? Esse limiar de frustração não existe na criança. Sim. E quando eu digo criar esse limiar da frustração, não é você deixar a criança, né, ao léu, não é isso, mas criar situações em que a criança aprenda a lidar com a própria frustração, com o próprio medo, inclusive. Uma vez eu estava atendendo uma mãe, e aí a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre a superproteção, e a filha estava ficando com medo, assim, de falar com os outros, ela não conseguia mais interagir, então, assim, ela estava sufocando, né, a filha. E aí a gente estava falando sobre isso na sessão, e aí eu propus para ela um exercício. Falei, olha, vamos fazer um exercício. Quando você for no shopping, por exemplo, passear com a sua filha, vamos fazer o seguinte, você não vai deixar ela desamparada, você não vai sair de perto dela. Mas, por exemplo, ela quer comprar um sorvete, uma pipoca, você vai incentivar ela a fazer sozinha. Então, você vai falar, filha, vai lá e pede o seu sorvete. Eu tô aqui, a mamãe tá aqui. Então, você não precisa pode ficar tranquila, eu vou estar aqui, mas você vai lá. Porque para a criança, o ato de ir lá, sozinha, pedir o que ela quer, gera um medo, gera uma insegurança. Gera uma coisa, meu Deus, será que eu vou conseguir? E se ele não me der, né? Será que eu vou poder pagar? Será que eu vou saber o troco? Então, assim, gera toda essa insegurança na criança, mas isso é necessário. Né? Eu falei, deixa ela ir lá, deixa ela pedir, deixa ela passar por esse medo, por essa angústia, assim, né, do desconhecido, porque isso faz parte. E os pais hoje estão fazendo tudo tanto
né? A criança às vezes quer uma coisa, não, mas ele quer, porque eu não tive. Sabe qual que é o lema hoje? Não, É. eu dá tudo que eu não tive. É, Eu eu vou escuto trabalhar para dar tudo que eu não tive na minha infância, mais ou menos isso. é mais ou menos isso. Então, assim, não, eu vou dar tudo que ele quiser, porque eu não tive isso quando eu era criança. Então, eu não vou deixar meu filho passar por isso. Sim, exatamente. E aí a gente perde a mão nisso, né? E a A gente gente perde a porque mão. é uma linha muito tênue, né, Karine? Assim, entre você dar de fato o necessário. Porque o amor hoje em dia, infelizmente, ele é medido muito pelo físico, né? Do dar, do poder aquisitivo, do eu tenho isso, do que eu posso dar isso. Mas o principal mesmo, É a presença, né? é, que é a atenção, É a sabe? presença. A gente muito pouco consegue ver isso na prática. Sim, Porque às vezes acontece, não, mas eu fico com meu filho. Tá, você fica, mas sentada no sofá, no celular, e seu filho sentado no outro. sim. Não é ficar, né? Você tá ali só a imagem ali, tá ali. Só o seu corpo tá ali. Só o Eu, corpo, é eu verdade. trabalho muito isso com as mães, né, que eu atendo. Dedica, se você dedicar 15, 20 minutos que seja do seu tempo, mas de fato sentar com a criança, brincar, conversar, olhar no olho, sabe? Sim. Sentir o que ela quer te falar, o que ela quer fazer, o que ela quer demonstrar. Isso vale mais do que você ficar 2 horas sentada com ela ali, sem fazer nada, né? Vamos pôr assim. Nada, é verdade. É verdade. Eu queria que você explicasse, assim, para quem está ouvindo a gente, quais são os sintomas que as pessoas que você mais percebe da dependência emocional quando você está atendendo ou falando com alguém assim, quais são, quando as pessoas começam a falar alguma coisa e você fala, nossa, essa pessoa está vivendo uma dependência. Quais são os sintomas mais claros, assim, de uma conversa, de um Geralmente ela atendimento? começa se anulando, né? É porque ela começa a se encaixar no que o outro espera que ela seja. Então ela começa a se perder de si. Perde a identidade, é Ela perde verdade. identidade, porque ela tem tanto medo de perder o outro, que ela vai se moldando porque ela acha que o outro quer, Sim. que ela acha que o outro deseja. Então ela acaba se perdendo de si, sabe? E isso fica muito claro, assim, quando ela começa a falar que hoje ela não se sente mais realizada fazendo o que antes a fazia feliz. Ela vai perdendo, a pessoa vai perdendo a vida, assim, porque ela vive, na verdade, em função do outro. Né? E aí tudo que o outro gosta, ela passa a gostar. Tudo que o outro quer, ela passa a querer também. E aí uma coisa que ela não aceita, que ela não concorda, ela passa a concordar e aceitar só para não brigar, para que não aconteça uma briga e ela, porque ela tem medo de perder Sim. aquela pessoa. Então ela vai se anulando cada vez mais. Né? Ela Isso. vai se perdendo de si. Isso nas amizades a gente também vê muito, né, doutora? Uhum. Porque a gente estava falando da parte de filhos com os pais, né? Uhum. Aí agora a gente pode até falar um pouquinho das amizades, porque as pessoas elas têm uma dependência e acham que isso é normal, né? Ela está num grupo de amigos onde adolescente, a gente vive muito isso com adolescente, a gente vê muito isso com adolescente. Eles querem sempre estar sendo aceitos, né? E a gente vê muito esse problema de bullying nas escolas, essas situações que a gente vê muito, né? Que hoje em dia está bem complicado, né? Que a gente vê adolescentes, enfim, tirando a própria vida, muito caso de morte, enfim, assassinatos, a gente vê muita coisa. E o que a gente vê são pessoas que tentam caber num determinado lugar para poder gerar satisfação para as outras pessoas, para elas quererem estar perto de você, para gerar uma aceitação. Eu estou nesse grupo aqui e eu vou fazer isso para poder eu caber, para eu estar ali, para eu ser aceito, para eu ser bem visto, para as pessoas gostarem de mim. E às vezes você deixa de saber até a cor que você gosta, o filme que você gosta, a pessoa que você gosta, o artista que você gosta, porque você vai em função da pessoa. Você perde completamente quem você é. Porque você acaba gostando de rosa porque aquelas 3, 4 pessoas daquele grupinho adoram rosa. Aí você, eles compraram mochila rosa, eles compraram. Então, assim, são coisas, sinais pequenos que a gente vai percebendo como a gente vai se limitando e tentando caber num espaço que não é nosso, né? Que às vezes não é aquilo que a gente gosta, não é aquilo que a gente acha legal, mas a gente faz para poder caber. E isso vai gerando algo no nosso na parte adulta, né, da gente, né, que a gente tem isso na adolescência, mas isso vira algo tão absurdo nos nossos relacionamentos quando a gente vai na fase adulta
que isso causa na gente uma insegurança tão grande, porque a gente sempre tentou caber no mundo do outro. E quando você percebe que você não está cabendo mais, aí tem aquelas ansiedades, né? Como a gente vê tanto que as crises de ansiedade, enfim. Mas como a gente percebe, como a gente é dependente do que o outro acha da gente. E o adolescente vira um adulto assim, né? Como isso acontece bastante, né? Na verdade, o ser humano, ele tem isso já de pertencimento, né? O ser humano, ele vive em grupos, né? A gente precisa do outro, isso faz parte do ser humano. As crianças também têm isso, os adolescentes, na fase da adolescente, isso é muito intenso. A gente já foi adolescente, a gente sabe o quanto a gente queria pertencer àquele grupinho popular, né? Da escola e tudo mais. Então, isso na fase da adolescência, isso de fato é muito intenso, faz parte do desenvolvimento da adolescência, do adolescente mesmo, né? Então, isso vai estar presente. A diferença é que o adolescente que tem uma base emocional equilibrada, ele consegue lidar com isso de uma forma que ele vai ter isso na fase do adolescente, todos têm. Só que aquele que tem um emocional equilibrado, isso vem da criação, né, de como ele está sendo educado, criado emocionalmente, ele consegue, não é burlar, mas assim, ele consegue levar de uma forma que é saudável, vamos por assim, que faz parte do desenvolvimento. Ele não vai arrastar isso para a vida adulta, entende? Sim, é verdade. Então isso depende muito de como você está emocionalmente educando aquela criança. O quanto ela é importante, o que ela sente, o que ela pensa, ser levado em consideração. E quando eu falo isso, eu não estou falando no sentido de que, porque também hoje em dia, o que acontece, né? A gente vê, eu vejo muito, pelo menos na clínica, aqueles pais que super preocupados em, não, mas eu não posso falar assim, porque vai machucar, porque eu não posso gritar, porque eu não pode gritar, porque... É uma linha muito tênue. De novo eu falo. Então, assim, a criança, ela precisa entender que existe o limite, ela precisa entender até onde ela pode ir. E quando eu falo isso, eu digo no sentido de ela tem momentos em que ela vai poder decidir. E você pode até deixar a decisão com ela, dentro do que ela pode decidir. Então, por exemplo, para uma criança de 5 anos, você não vai perguntar o que ela quer jantar. Porque ela vai virar para você e vai falar assim, eu quero pizza, eu quero bolo, batata frita, qualquer coisa. Eu quero sorvete. É lógico, ela vai falar o que é gostoso, o que ela gosta. Então, ela ainda não tem esse poder de decisão, porque uma criança de 5 anos, ela não entende de nutrição. Ela não sabe que ela precisa de uma proteína, que ela precisa de vitamina, de macro e micronutrientes, o quanto que aquilo é importante para o desenvolvimento e crescimento dela. Ela não tem noção disso. Então, ela vai escolher o bolo e o brigadeiro. Mas você pode dar para uma criança de 5 anos a seguinte escolha. Olha, tem arroz, feijão, cenourinha, saladinha e tem ovo ou frango, filho. O que você prefere? Ovo ou frango? Essa escolha ele pode ter, entende? Essa escolha é boa, né? E ele vai continuar escolhendo, mas dentro de um padrão que é saudável. Sim. E quando a gente insere isso na educação, a gente não está só educando na parte educar, né? A gente está também trabalhando o emocional da criança. Até do poder de decisão dela. Aí, quando ela tiver 15 anos, talvez ela possa escolher o que ela vai jantar, porque ela tem mais noção, né? Mesma coisa no frio, você vai pedir para uma criança escolher a roupa, deixa ela escolher o que ela quer vestir, ela vai escolher um vestidinho e tá nevando lá fora. Não faz sentido. Ela tem noção, né? Que ela vai passar frio, que ela vai ficar gripada. Então, a gente coloca 2 opções, tem esse conjunto de moletom, quentinho, gostosinho que você gosta, rosinha, e tem esse vermelhinho, qual que você prefere? Entende? Então, é isso que a gente está perdendo muito hoje em dia, né? Essa questão, essa linha muito tênue, a gente está perdendo a mão. Então, isso reflete muito no emocional. Por isso que a gente está vendo hoje adolescentes emocionalmente vulneráveis. Porque eles não têm essa base, sabe? Eles não foram trabalhados para o limiar de frustração, eles não foram trabalhados o poder de decisão, eles não foram trabalhados o quanto é importante ele expressar o que sente, porque hoje não pode chorar, né? Porque, coitado, ele tá chorando, então não posso deixar ele chorar, porque, né, coitado. Então, assim, a criança não pode nem chorar, né? A criança não pode receber uma briga na escola, porque aí a mãe já vai lá com toda a armadura dela, que absurdo.
Gente, não estou falando que a criança tem que se estapear na escola, mas assim, faz parte do Faz desenvolvimento. parte, faz parte. É Entende? aquela coisa, tudo é um controle. E você tem que mostrar para ela que aquilo dali não é legal, mas que Exato. acontece e que é normal, né? E o que fazer com isso? Porque hoje a criança não sabe o que fazer com o sentimento. Sim, sim. Hoje, pega adolescente, eu também atendo alguns adolescentes, os adolescentes chegam e às vezes são perguntas simples, tipo, e aí, como foi isso? Como você tá hoje? E eu não tô perguntando o que você fez, eu tô perguntando como você tá aqui, ó. Fala É pra verdade. mim. Ai, não sei. Elas não sabem falar. Os adolescentes não sabem entender o que sentem. Ai, É. meu Deus, eu tô Elas muito não se triste. conhecem, elas não se conhecem, elas não têm uma identidade, gostos assim definidos, porque elas são levadas o tempo todo parece que é fantoche, sabe? É que tá sempre alguém comandando, sempre alguém falando o que tem que fazer, o que não tem que fazer, então elas ficam perdidas. Então, assim, as crianças hoje em dia, quando não tem uma autoestima, quando os pais ou aquelas pessoas que estão ali cuidando, quando elas não fornecem uma iniciativa de uma autoestima para essa criança, ela se desenvolve e ela cresce totalmente vulnerável. E qualquer caminho que abre para ela, ela vai. Aí que gera dependência emocional, porque quando você vê um caminho mais fácil e que você está recebendo carinho, está recebendo atenção, colo, aquilo que você não recebeu, você se entrega a 100%. E aí que gera dependência emocional, porque você não consegue sair daquele ciclo, porque aquele ciclo é legal para você viver. Sabe o que acontece, Karine? Falando agora de ambientes ruins, né? Tirando essa vibe agora de superproteção, indo para o oposto, né? Para Sim, um ambiente ruim, um ambiente onde a criança não é cuidada, onde tem muita briga, enfim, um ambiente que não é legal. E eu falo muito isso para as mulheres também, para as pessoas que eu atendo. Porque o que acontece? Quando você é criança, a referência que você tem de um lugar que te dá proteção é onde você é criado, né? Seu pai, sua mãe, sua casa, enfim. Os seus responsáveis por você. Para a criança, aquele ambiente onde ela vive é igual a carinho, a amor, a proteção, a segurança. Então, se ela entende que a violência, a gritaria, o xingamento, o desrespeito, se ela entende que aquilo é sinônimo de amor e de carinho, como você acha que ela vai crescer um adulto que não busca isso? Porque quando você busca isso, quando você encontra isso, aquilo para você é amor e carinho. Isso é inconsciente, é claro. É claro. claro, porque ninguém quer ser maltratado, ninguém é totalmente inconsciente, é óbvio. Mas inconscientemente, ela volta naquele ambiente que para ela é reflexo de segurança, de amor, de carinho, onde ela não tem espaço para ser quem ela é, porque ela não pode falar nada, porque ela já é agredida, onde ela não tem espaço para expressar o que sente, porque se ela chora, ela é agredida, ela é xingada, então Ela aquilo se reconhece, né? Ela se reconhece em algum momento ali, mesmo que erradamente, mas se reconhece. porque é um padrão. É um padrão. O nosso cérebro, ele não foi feito para fazer a gente feliz. Ele não foi feito para isso. O nosso cérebro, e isso não sou eu que estou falando, né? São estudos da Sim, neurociência. O sim. nosso cérebro, ele foi feito para manter a gente vivo. Ele foi feito para isso, para manter a gente vivo. Então, o que ele faz? Ele poupa energia o máximo que ele puder. Tudo que ele puder fazer para poupar energia, ele vai fazer porque ele precisa manter a gente vivo. Então, eu explico muito isso de uma forma mais lúdica, assim, para as pacientes entenderem. Então, você imagina que o nosso cérebro tem vários caminhos, várias estradas, vamos pôr assim, né? Várias estradas. E vamos supor que algumas dessas estradas é uma estrada de terra, toda esburacada, quando chove fica cheia de lama, é uma estrada horrível de andar, né? Mas é uma estrada que já está lá, está construída e é onde o cérebro sabe ir, é onde você Conhece. sabe, já conhece. Mas ela não é boa, ela é uma estrada ruim, que faz você sofrer, que faz você não ser totalmente você, né? Enfim. É fácil sair dessa estrada? É claro que não, porque você vai ter que construir outra. E o cérebro quer isso? Claro que não. Então ele vai voltar, é o que a gente chama de padrão. É o padrão. A gente vai para aquele caminho, para aquele padrão, porque é mais fácil. Ele reconhece como mais fácil, então ele vai continuar seguindo aquele padrão, por mais que não seja o melhor. Entende? Porque construir uma estrada asfaltada
Precisa de muita coisa. Além de energia, precisa de consistência, precisa de consciência, precisa de persistência, precisa de um monte de coisa. Para a gente construir uma estrada asfaltada, que você ande ali de boa, sem cair no buraco, sem se sujar na lama. É verdade. É uma essa consciência que estrada, precisa ter que não foi trabalhado para isso. se você não faz análise, você não tem. Por isso que eu falo, eu ainda postei esses dias nos meus stories. Terapia é igual desodorante. O tempo inteiro, por favor. Ou você usa, ou ninguém vai aguentar ficar perto de você, entendeu? E você não tem que usar só quando tiver problema, tem que usar para prever o problema, antes do problema, por favor. Quem falou, não sei se foi a Ana Beatriz que falou, ou se foi aquela outra psicanalista que eu adoro ela também, mas me fugiu o nome agora. Acho que foi a Ana Beatriz, a psiquiatra. Ela falou assim que as pessoas tinham que nascer já com vale terapia. Por favor, né? Igual aquele vale família, esqueci o nome. Bolsa Família. Bolsa Família, a pessoa tem que iniciar com vale terapia, por favor. E tinham que dar de presente, né? Para quem não tem. Exatamente, porque todo mundo, gente, todo mundo precisa, porque é difícil a gente reconhecer e a gente se responsabilizar. Eu acho que o mais difícil é, primeiro, a gente aceitar, e depois a gente se responsabilizar pelo caos que a gente está inserido. É verdade. E é muito difícil a gente sair disso sozinho, né? A terapia, ela é necessária, porque lembra quando eu falei no início, assim, que as pessoas de fora não estão percebendo como você está. Mas você não consegue, você está ali no ciclo, e as pessoas de fora estão vendo, e às vezes estão querendo te ajudar, mas você fala, não é possível, eu não estou vivendo isso. Isso não é dependência, isso é bom para mim. Nossa, mas eu aprendi assim, eu fui criado assim. Eu preciso seguir assim. É como se fosse uma tabuada que você tem que seguir até envelhecer, até morrer. Não, é algo que a gente precisa aprender que as coisas elas vão mudando, os nossos sentimentos vão mudando, nossos gostos vão mudando, e a gente precisa se adaptar às coisas, às pessoas, à sociedade. E a gente precisa aprender a gostar da gente, né? A se conhecer. Quando a gente não se conhece, qualquer coisa que vem tá tudo bom, tá tudo ótimo. Porque a gente não se conhece. Então, né? Então assim, a gente não tem aquela... A gente fica naquela busca o tempo todo por se aceitar. Aí, quando a gente se aceita, vem uma pessoa querendo mudar tudo, derrubar tudo o que você tentou aceitar de si mesmo. Então, assim, como isso é ruim, é muito difícil você sair disso sozinha. A terapia ela é importante porque ela faz você enxergar o ponto, não é, né, doutor? O ponto que você precisa. Porque às vezes são pequenas coisas. Às vezes você fala assim, nossa, mas não é possível. Eu amo demais, eu gosto demais, me faz tão bem. Mas você ama demais, mas faz bem para quem? Para quê? O que te faz bem? Te leva até onde? Te faz crescer? Te faz evoluir? Te faz pensar em você? Porque quando é bom, faz a gente pensar em si mesmo. Quando é bom, faz a gente amar a si mesmo, a gente se reconhecer. E quando a gente não se reconhece, aquilo não é bom pra gente. Mas até você enxergar isso, até você ver isso, é tanta coisa que acontece em volta, né, doutora? É muita coisa. E é o que você acabou de falar, a gente vive numa transformação. Você não é a mesma Karine, sei lá, de uma semana atrás. Não é. Com certeza. Você fica imaginando ao longo dos anos. Eu não sou a mesma pessoa de uma semana atrás. Por quê? Porque eu já vi coisas novas, já aprendi coisas novas, já vivi coisas novas. Então você está sempre aprendendo, né? Você está sempre evoluindo, você está sempre mudando a sua forma de enxergar o outro, a vida, o seu comportamento, de se enxergar. É porque é difícil a gente, é o que eu estava falando, é difícil a gente se responsabilizar pelo caos que a gente está. Isso não é fácil. Sim. Porque é muito mais fácil você culpar o outro, o ambiente, a vida, o financeiro. Você culpa todo mundo. Menos o porquê você está lá. Menos o porquê você se permite estar nesse ambiente. Sim. É muito sobre isso. Porque a dependência emocional é porque você se colocou nesse ambiente. Agora, o porquê? É isso que a terapia faz, né? Por quê? Vamos entender o porquê que você continua neste lugar que hoje não te faz bem. Sim. E aí a gente começa a olhar mais lá para dentro, né? E mesmo depois da nossa criação de uma forma errada, né, como a gente conversou no início, porque a nossa criação foi, você tem que seguir esse padrão.
E mesmo que a gente tente ir por um outro lado, a gente, para conseguir sozinho, é bem complicado. Eu digo isso, doutora, porque eu vivi uma dependência emocional, eu digo por mim, né? Estou dando um exemplo assim da minha vida, né? Eu, como psicanalista, eu agora que venho sabe, eu venho estudando muito sobre isso, claro, né? Eu venho falando com muitas pessoas, com muitas doutoras, muitos psicanalistas, muitos psicólogos, eu venho conversado com muita gente. E eu vejo como eu vivia isso, né? Eu vivi um relacionamento, uma dependência emocional muito grande com um ex-parceiro meu, né? E eu não conseguia enxergar. Como é difícil a gente enxergar. Porque parece que aquela pessoa ela está sendo um tudo na sua vida. Ela está sendo o chão que você pisa. Ela está sendo o mundo, você acorda, você quer ver, você acorda, você quer abraçar, você quer viver, você quer passear, você quer tudo com aquela pessoa. E parece que o mundo inteiro sumiu e aquela pessoa está ali. Eu vivi algo um pouco parecido. Até quando eu estava estudando esse tema para a gente estar batendo esse papo aqui, eu lembrei dessa história de vida minha, né? Como a gente tem dificuldade em enxergar. E como essas pessoas que estão com a gente e que estão vivendo com a gente esse tipo de relacionamento, estão dando isso para a gente, como ela faz a gente se anular. Como ela faz a gente se diminuir. Eu digo isso porque a gente perde totalmente quem a gente é, né? Eu não conseguia me reconhecer. A gente não consegue... A gente fala isso de relações tóxicas, né? Quando a gente fala, estou vivendo um relacionamento tóxico. Mas eu vivi uma dependência. Por quê? Porque eu não conseguia enxergar outras pessoas. Eu não conseguia ter amizades. Eu me afastei de milhões de pessoas, sabe? Sabe quando você quer estar vivendo aquilo porque aquilo parece ser satisfatório para você? E você fica com medo de você não receber aquilo de outra pessoa. Isso porque eu me via pequeno. Eu me via inferior. Parece que eu me enxergava como se eu não tivesse, que não fosse essa Karine que estudou, que trabalhou, que tem amizades, que se relacionou com outras pessoas. Eu não conseguia me enxergar e me ver, eu me anulei completamente. E isso a gente se diminui num grau tão grande e a gente não enxerga. E essas pessoas que estão vivendo isso com a gente, elas não deixam você se aproximar de outras pessoas para poder te alertar sobre isso. E isso é muito grave, né? Muito perigoso, né? Porque você precisa de ajuda. Quando você está vivendo uma dependência emocional, algo assim muito ruim, muito tóxico, você precisa de ajuda. E quando você não consegue nem ter acesso a essa ajuda, porque você acha que a outra pessoa vai te fazer mal, porque aquela outra pessoa disse que vai te fazer mal. Não sei se você já ouviu falar, mas você deve ter ouvido falar assim, a gente tem essas questões de relacionamento, né? E quando a gente está vivendo uma dependência emocional, os nossos parceiros, até parceiros também, eu digo isso de mulher também, tá? Porque existe dependência emocional do lado inverso também, mulher que deixa o homem completamente doido em certas situações, isso também, tanto mulher quanto homem. Mas eu digo assim, no meu exemplo, me afastou completamente de tudo aquilo que eu podia ter acesso para eu poder enxergar o que eu estava vivendo. Não se aproxima dessa pessoa, não se aproxima dessas amizades, porque essas amizades são tudo tóxicas. São pessoas muito ciumentas, muito invejosas. Então, assim, acaba afastando você de coisas que você precisa enxergar. Isso é muito perigoso. Eu estava ouvindo uma entrevista essa semana, onde perguntaram para ela, assim, uma amiga que há muito tempo não tinha conversado com ela, né? E perguntou assim para ela: nossa, depois que você saiu daquele relacionamento, toda vez que eu saio com você para a gente conversar, a gente não consegue ter uma conversa. Eu pergunto as coisas para você, você não consegue nem identificar o que você gosta mais. Quais são suas viagens que você quer fazer, quais são seus planos. Como uma pessoa ela se perde, né, completamente. Isso é tão pesado, a gente fala assim, é tão triste, né? Você vê como o relacionamento, eu digo isso do relacionamento amoroso que eu estou dizendo agora, mas de todos os outros, tudo muito exagerado, né? Como a gente perde a nossa identidade, a gente perde a nossa autoestima, a gente perde a nossa vontade própria, e como a gente vai se deteriorando como pessoa,
a gente se enxerga muito pequeno. E para a gente voltar a se enxergar, a se ver de uma outra maneira, de se ver grande, de se ver uma pessoa bacana, é um ciclo assim onde você tem que trabalhar muito para que isso volte a acontecer. Não é, doutora? Você deve ter... É o que eu estou te falando, precisa de muita consistência, precisa de muita perspectiva diferente, muito olhar diferente. Isso que você descreveu aí, ela não é só uma dependência emocional, né? Estava relacionado junto também um relacionamento abusivo. É quase um relacionamento abusivo, porque se o outro não permite que você saia, que você converse, que você seja você, aí já não é só uma dependência emocional. É algo muito maior que isso, né? Um pouco além aí, daria uma outra live. A dependência emocional é quando você acha que aquela pessoa é o seu mundo, né? Você está vivendo aquela emoção ali, aquela pessoa... A outra não necessariamente te priva de você ter contato com outras pessoas, ambientes, enfim. Ela não te... Quando existe isso, então não é só uma dependência emocional. Sim. Tem outra coisa junto aí. E geralmente, Karine, isso é comum acontecer. Porque é padrão. Aquela pessoa que geralmente está num relacionamento abusivo, ela é uma dependência emocional. Ela tem dependência emocional. Sim. É por isso que ela se permite estar naquele relacionamento abusivo. Porque ela tem uma dependência emocional por aquele parceiro ou por aquela parceira. Sim. Anda muito junto. Sim. E a dependência emocional está ligada a uma série de coisas, né? Pode ser traumas, pode ser autoestima, pode ser uma série de coisas que foram acontecendo ao longo da vida, que não foram bem trabalhadas, que não foram bem elaboradas. E aí você vê no outro sua salvação, né? Tudo que você queria, tudo que você almeja, você vê no outro. E aí você tem medo de perder aquilo. E aí você, é exatamente o que você falou, você vai se moldando para caber no mundo do outro. Você deixa de viver o seu mundo para viver o mundo do outro. E é nisso que acontece tudo isso, né? De se anular, de não saber mais quem você é, de não saber mais o que você quer, seus sonhos. Porque você vai cada vez se anulando mais e mais, você se perde. Tem uma hora que você não sabe nem quem é você, o que você quer, o que você gosta, né? O que você tem que fazer para se sentir feliz, para se sentir realizada. Antigamente, os relacionamentos, as pessoas falavam que as pessoas viviam um casamento de 30, 40, 50 anos, era aquela dependência, aquela coisa. Por quê? Porque o homem era o provedor, né? A gente tem esse padrão, né? De que o homem era provedor, então financeiramente ele arcava com tudo, e você estava ali, né? Você não tinha comando de nada. Você era aquela dona de casa que arrumava a casa, enfim, deixava os filhos lindos, maravilhosos, tomadinho banho, comeu, tá tudo lindo. E ele era o provedor, aquele que trazia dinheiro para casa. Então, assim, antigamente a gente tinha essa... Hoje em dia, graças a Deus, né, que muitas mulheres conseguiram se enxergar, né? Se enxergar de um outro lado da moeda, né? Porque... não ficaram tão aprisionadas com isso, né? Porque antigamente existia muito isso e era normal, era um padrão, como você falou. É que isso não é uma dependência emocional, isso era um padrão, era cultural. Cultural. Né? Então, a mulher já nascia sabendo e sendo educada para o casamento. Então, ela ia ser a dona de casa, ela ia ser a mãe, ela não ia trabalhar fora. Então, aí era uma coisa cultural. Não necessariamente aquela mulher ela tinha dependência emocional do marido, ela só era submissa, vamos pôr assim. Submissa. Porque era cultural, ela foi criada daquele jeito, ela foi ensinada que tinha que ser assim, que o homem era o provedor e que ela era a pessoa que ia ser a mãe, cuidar dos filhos, cuidar da casa, quando o marido chegasse, que a janta tinha que estar pronta. Ela foi criada e educada assim. Mas não necessariamente ela tinha uma dependência emocional por aquele marido, né? Era algo financeiro, mas era mais cultural, né? Era cultural, não que ela tivesse uma dependência emocional, era cultural, era como era na época, ela foi criada assim. Então, não necessariamente tinha uma dependência emocional, e sim era uma coisa que ela não tinha opção, vamos pôr assim, né? Ela não tinha muita opção, porque era uma coisa cultural. Era assim que era e acabou. Não tinha como ser muito diferente. O que as mulheres, ou enfim, as pessoas hoje em dia, elas podem fazer, assim, para tá, né, tentando... Se a pessoa, ela percebeu que está numa dependência emocional, começou a perceber que aquele amor ou aquele sentimento está maior ou está parando a sua vida,
O que a gente pode fazer, doutora, para que a gente tente sair aos poucos desse tipo de relacionamento ou de dependência? Existe alguma coisa que a gente pode fazer para que a gente possa estar se libertando aos poucos ou estar entendendo, se conhecendo mais? A primeira coisa é a terapia, né? Eu tô brincando, mas assim, o primeiro passo é reconhecer esse padrão de repetição, porque provavelmente isso vem de vários relacionamentos, né? Sim. Provavelmente de intensidades diferentes, e não só relacionamentos amorosos, provavelmente isso vem nas amizades, né? E vem em outros relacionamentos na vida dessa pessoa. Então, eu acho que o primeiro passo é reconhecer esse padrão de repetição. Quando a pessoa, que nem você falou, quando eu começo a perceber, isso já é esse reconhecimento. Quando a pessoa começa a perceber, já é um reconhecimento. E aí, o que a gente vai trabalhar na análise? Exatamente o viver sozinho. É um processo fácil? Claro que não. É um processo que demanda muito, entende? Mas a gente vai desenvolver ferramentas internas para essa pessoa começar a lidar com esse desconforto de estar sozinha e estar tudo bem sozinha. Entende? Porque é isso que ela precisa recuperar nela mesma. O estar tudo bem, eu estou sozinha. Eu não Gostar da minha companhia, né? Gostar da minha companhia. Eu não preciso do outro. Então, o que a gente faz? A gente troca, porque hoje o que tem? Essa corregulação. Ou seja, a pessoa se acalma através do outro. Ela se autorregula através do abraço do outro, da atenção do outro, do carinho do outro. Então, é uma corregulação. Então, a gente vai trocar essa corregulação por uma autorregulação. Ela vai aprender que ela consegue estar bem com ela mesma. Então, ela vai reconhecer. Eu sinto medo? Ok, eu tô com medo, mas eu sei que eu vou me acolher, eu vou lidar com o meu medo, por mais difícil que seja, eu vou... Sabe? Ela vai trabalhando essa coisa de eu sou capaz. Sim. Porque na dependência emocional, a gente se sente muito incapaz. Não é? A gente sempre acha que não vai conseguir, a gente sempre acha que não vai... ficar bem com outra pessoa. Eu não vou dar conta sozinho. Não vou dar conta sozinha, não vou estar bem com outra pessoa, não vou ter isso em outra pessoa pessoa não vai me amar, outra pessoa não vai me dar isso. A gente tem muito isso. Então, o que a gente trabalha na análise? Justamente isso. Vamos lidar com o seu medo. Vamos entender ele, vamos trabalhar ele. Ok, tudo bem você sentir medo. Vamos entender e vamos trabalhar isso, entende? Então, a gente começa a incentivar esse indivíduo a colocar energia em projetos, por exemplo, em estudos, na própria identidade. A gente vai tentar recuperar essa identidade desse indivíduo. Né? É que o parceiro deixe de ser o sol dessa pessoa e seja um planeta no sistema dela. Que seja um parceiro. Quer andar comigo? Anda junto, mas não precisa competir comigo, não precisa diminuir, não é? E eu não preciso 100% de você para estar bem. Mas isso é um processo, entende, Karine? Isso é um processo. E é fácil? Claro que não. E eu falo, na minha primeira sessão, com qualquer pessoa que chega até mim, é a primeira coisa que eu falo. Cara, não é fácil. Vai doer, vai precisar de persistência, mas eu tô aqui. Vou segurar a tua mão e a gente vai junto. Tem uma pergunta aqui que foi essa mais ou menos a pergunta que eu te fiz. A pergunta é essa aqui. O que uma pessoa pode fazer para sair de um padrão de dependência emocional e reconstruir sua autonomia? É mais ou menos isso que a gente estava falando. É me conhecer, brigar. Quando eu digo brigar, eu digo... E eu falo muito para as mulheres que estão comigo, para os meus pacientes no geral, né? Você falar com você mesma não é loucura. Né? Minha filha, se fosse loucura, eu já estava internada. Falar com você mesma não é loucura, isso é reflexão. Sim. Fala com você mesma. Ok, eu tô com medo, eu sinto medo, o que eu vou fazer com isso? Porque o problema, Karine, é assim, o sentimento a gente não controla. Então, por exemplo, se eu sou grossa com você, se eu falo uma coisa que você não gostou, você vai ficar com raiva. Você vai ficar com raiva de mim, ou pode ficar triste, se for uma pessoa importante na sua vida, você pode ficar triste. Então, assim, esse sentimento você não controla. Você sente. Aconteceu, você sentiu. Sim. Mas você controla o que você faz com ele. Sim. E quando você traz isso para a consciência, é uma chave que muda a sua vida completamente. É fácil? Claro que não. Mas é um exercício, entende? Por isso que o nosso cérebro é plástico. O nosso cérebro é o que a gente chama de neuroplasticidade. Sim. A gente está sempre
transformando comportamentos, entende? Então, é fácil? Claro que não. Mas quando você entende que você decide o que você vai fazer com aquilo, isso muda completamente, inclusive a sua reação diante disso. Então, por exemplo, se eu fui grossa com você, e antes você ia ficar brava comigo uma semana, não ia falar comigo um mês, sabe? Ia ficar remoendo aquilo na sua cabeça, ruminando aquilo na sua mente e tal, e ia sonhar com aquilo. Hoje, você, quando traz isso para a consciência, você fala, ok, ela fez, eu não gostei, fiquei triste, fiquei com raiva, mas eu vou ficar com raiva meia hora. Não vou ficar com raiva um mês, entendeu? Você aprende a lidar, não é? Você decide o que fazer com aquilo, entende? Não é não sentir, é sentir de uma forma saudável, controlável. Exatamente. Eu não estou falando que você não vai sentir, você vai sentir, mas você decide o que fazer com aquilo. Sim. E lógico que não é fácil, mas isso a gente vai treinando, entende? É você saber onde você vai se colocar depois desse sentimento. Porque você pode sentir raiva e pode se isolar do mundo, ficar um mês, 2 meses, 3. Você tem que decidir o que você faz com aquilo que você sente. E você estava falando a questão da solidão, né? Porque assim, a solidão é uma coisa, a solitude é outra, né? Sim, Você aprender a lidar com a sua solitude é uma coisa muito importante. Porque não é que você tenha que ficar sozinho. É você gostar de quem você é quando você não tem ninguém. Exatamente. Você. É aí que mora o X da questão. Enquanto você não gosta de você, você não consegue ter prazer em ficar com você mesma. É verdade. É aquela coisa, eu me conheço, eu gosto de quem eu sou, eu acho que eu sou uma pessoa muito agradável, né? É o tempo inteiro quando você se conhece e você gosta de você e gosta de quem você é, você está o tempo todo no seu subconsciente, no seu consciente, colocando para cima. Sim. Você não precisa que outras pessoas... você não precisa que outras pessoas falem, nossa, você é muito legal. Nossa, você é uma profissional incrível. Você é uma mãe maravilhosa. Você é uma amiga maravilhosa. Você não precisa daquilo constantemente, porque aquilo dali não vai te fazer se elevar e crescer. Você sabe que dentro de você é assim. Você se reconheceu assim. Então, assim, é tão bom. Eu gosto muito de, às vezes, ficar sozinha, né? Mas, assim, é aquela coisa, solitude, não solidão. É óbvio que tem determinados momentos que eu, Karine, gosto de estar conversando com várias pessoas, num telefone, ou por mensagem, enfim. Mas tem horas que eu quero ouvir uma música baixinha, sozinha. Pensar e falar assim, caramba, por que eu fiquei triste com aquele negócio que me falaram em 1900 bolinha? Sabe, por que... Aí você começa a resgatar coisas dentro de você e você começa a gostar do que você tá... Você começa a gostar de você. Isso é tão bom quando você começa a gostar de você. Você fala, nossa, mas eu sou muito bacana. Eu não merecia aquilo. Eu não merecia aquilo, então é o tipo de pessoa que eu não quero na minha vida. É você também saber falar não, né, Vanessa? Tem gente que não sabe falar não, né? Não. Tem gente que tem muita dificuldade em falar não. E essa dificuldade de falar não traz muitas pessoas que não são legais para a sua vida. Infelizmente, o fato da gente não conseguir fazer isso, a gente vai somando só quantidade. A qualidade, ela, né? Então, assim, eu não consigo falar não porque eu não gosto de estar naquele ambiente, mas eu vou para agradar tal pessoa. Eu vou acabar indo. Então, assim, é você cuidar de você. É você cuidar de onde você está, de onde a sua mente está, de como seus pensamentos estão. É aquela coisa, o que eu vou fazer com o que eu sinto? O que eu vou fazer com o que eu estou pensando? Vou transformar isso em quê? Exatamente. Né? É isso que fazer com o que você sente. E é isso que faz a diferença. Sim. Você não vai deixar de sentir, mas você vai decidir o que fazer com aquilo. De forma consciente. Sim. Tem uma pergunta aqui, Vanessa. Quando a gente se conhece. Verdade. Tem uma pergunta aqui, Vanessa. Na sua visão, quais fatores emocionais ou experiências podem levar alguém a desenvolver dependência emocional? Muitos, né? A gente conversou no início sobre a criação. Sim. Eu acho que tem muita influência. Como esse indivíduo foi inserido emocionalmente no mundo. Sim. Né? Como ele foi educado emocionalmente. Sim. Como ele foi criado, em como ele foi educado, como ele foi inserido, como ele foi ensinado, como ele foi tratado. Porque a criança, ela aprende muito mais do que ela vê do que o que você fala.
É verdade. Então, não adianta nada você virar e falar bonitinho com a criança, calma, não sei o quê, e agride o parceiro, grita, bebe, sabe? Ela tá vendo tudo aquilo, ela tá vivenciando tudo aquilo. Então, isso é a formação da psique da criança, né? E ela é formada, a gente sabe, no Édipo. Então, tem várias, né? Tem várias etapas ali onde a gente vai ter a formação desse indivíduo e tá tudo interligado. Então, Sim. isso vem desde lá da infância. É o início, né? É o início, não adianta. É o Por isso que início. é tão importante a primeira infância. Você é uma página em branco. A gente é uma página em branco. Exato. E essa página em branco, ela vai designar tudo aquilo que você vai viver a partir daquilo que foi escrito. Você vai tentar apagar, mas aquilo ali já faz parte da tua história, já está ali no teu subconsciente, né? Sim, mas você não é também, a gente não pode deixar aqui cravado que você é aquilo que você viveu. Não. Sim, não. Ok. Tem reflexo, mas você pode ressignificar. Entende? Então, é fácil? Claro que não. Mas é porque muita gente pode ficar com essa visão. Ah, mas então eu sou porque meu pai fazia isso, porque minha mãe fazia aquilo. Ok. Tem grande poder, mas isso não define quem você é. Sim. Você define o que você é. E isso com muita análise, com muito, né? Com muito autoconhecimento, com muita reflexão, com muita coisa. Mas é importante a gente deixar esse recado aqui. Não, é importante. Mas não é tudo. É como você falou, porque a gente às vezes tem um padrão vou dar um exemplo assim de uma coisa muito grotesca, sabe? Assim, um pai que é assaltante, aí tem um filho, o filho não precisa seguir os passos do pai e ser assaltante, enfim. Ah, meu pai conseguia dinheiro fácil, então eu vou ser assaltante também. Mais ou menos isso, não tem nada a ver. Você não vai seguir aquilo, você não precisa. Você via muita coisa errada dentro da sua casa. Tanto que a gente tem muitos exemplos aí de que pessoas que foram por um caminho errado, você vê os filhos se formando, sendo doutor, você não sabe, seguindo sua profissão, sendo pessoas de bem, porque não tem nada a ver, né? É aquela coisa, você escolhe o que você vai fazer com aquilo que você sente, com aquilo que você vê. É claro que não é fácil você conviver dentro de uma casa e dentro de uma situação onde só tem confusão, briga, desentendimento, não é fácil. Mas quando você entende que aquilo dali não é legal para você, quando você entende que aquilo dali vai te levar para um lugar errado, os seus pais podem ser quem eles quiserem ser. Na verdade, eu vou te dizer mais, é quando você entende que você é responsável por onde você está. Eu acho que isso é o grande verdade, que pouca gente quer ouvir. Mas quando você entende que você é responsável pelo caos que você está, porque aquilo que eu falei há pouco tempo, é muito fácil você colocar a culpa em muita coisa, mas é difícil você assumir a responsabilidade. Sim. E aí, vou contar uma história rapidinho que ilustra exatamente isso que você acabou de falar. Pensa numa família totalmente disfuncional. Mãe drogada, pai bêbado, briga, batia nas crianças. Era um lar totalmente disruptivo. E eles tinham 2 filhos, 2 homens, um ano de diferença entre os 2. Bem próximos ali, e as crianças cresceram nesse ambiente. Depois eles se tornaram adultos, e aí depois de adultos, numa pesquisa, eles tinham vidas completamente diferentes. E foram perguntar para esses 2 irmãos. Porque um era bem casado, pai de família, trabalhador, carinhoso, tá tudo bem. E o outro era um marginal, batia na mulher, usava drogas. Eles eram os 2 opostos, mas os 2 foram criados no mesmo ambiente familiar. E aí, nessa pesquisa, reuniram esses 2 irmãos e perguntaram: por que você tomou essa decisão de levar a sua vida para esse caminho? Perguntou para o pai de família, né, para o que tinha ali a vida mais tranquila. E ele falou: só você olhar meu passado. Não tem nada que eu possa falar que justifique. É só você olhar meu passado. Por isso que eu escolhi do jeito que eu tô. Fizeram a mesma pergunta para o outro. Por que você tem a vida assim? Por que você foi por esse caminho? E ele respondeu: o quê? É só você olhar a minha vida. Entende? Então, é como você se responsabiliza. É como você decide o que vai fazer com aquilo. Os 2 tiveram a mesma infância, a mesma criação, só que um decidiu que aquilo não era para ele. E o outro decidiu que
Ah, mas eu cresci assim, eu fui ensinada assim, então não tem outro caminho para mim. É fácil, né? Entende? É isso. Sim. Isso resume tudo que a gente falou agora É nos a sua últimos 20 minutos. escolha, é a sua escolha, exatamente. É o que você faz com aquilo que você E viveu, você o que pode você fazer, né? sentiu. Então, é aquilo que eu te falei. Traz traços, traz traumas, traz dificuldades. Ok? Sim. Mas não define você. Isso não te define. É verdade. Quando você entende isso, quando você começa a aceitar que você é responsável pelas suas decisões e não o que te aconteceu, você começa a tomar uma atitude, porque você fala, cara, mas eu sou responsável, então o que eu vou fazer com isso? Eu preciso fazer alguma coisa. Como é que eu vou transformar isso em alguma coisa positiva para mim? Sim, porque se você não fizer nada, você vai continuar assim. É isso que você quer? É Entende? isso. É É fácil, isso. claro que não. Não é Mas a gente fácil. vai, né? A gente vai trabalhando, a gente vai trazendo isso para consciência, a gente vai. É por isso que eu falo para as meninas. Não é fácil, é difícil, mas eu tô aqui, vamos lá, vamos junto. Vamos junto, Vamos vamos fazer seguir o que nesse trabalho aí. consegue. Porque é um trabalho assim que, como você falou, não é fácil, mas é tão prazeroso quando você consegue ajudar as pessoas, né? Quando você percebe que as pessoas elas pegaram tudo aquilo, né? Uhum. E foram por um caminho bacana e conseguiram se entender e conseguiram olhar para si e ir por um caminho totalmente diferente, bom, né? E como As isso pessoas dá se cobram prazer. muito também, sabe, Karine? As pessoas se cobram perfeição, porque é isso que a gente vê hoje nas redes sociais. E eu Sim, trabalho muito isso com elas também. Gente, ali é uma vitrine. Para de ficar se espelhando na mulher que acordou 4 horas da manhã e das 7 horas ela já foi para academia, já tomou o whey dela, já levou o filho para a escola e é isso que ela posta. Porque... Só que não é isso não é real. Para. Então para de ficar se espelhando em coisas que não são reais, porque isso frustra. E aí, se você frustra, você fica infeliz. Aí, se você fica infeliz, você não dá o passo. E é o que eu falo para elas. Gente, se você andar 1 milímetro por dia, daqui a um mês você andou 1 metro, tá tudo bem. Vamos, é um processo e tá tudo bem. tá tudo bem. É um Porque passinho de cada a vez. gente quer tudo para amanhã, a gente quer tudo para ontem, na verdade, nem para amanhã. E aí você não tem a paciência de validar aquele 1 milímetro que você andou. Por quê? Porque você coloca o ideal, você quer andar 1 metro. Aí aquele 1 milímetro que você andou não é suficiente. A gente não valida. E a gente precisa parar com isso, a gente precisa aprender a validar as Sim, pequenas conquistas, porque as pequenas conquistas juntas, no sim. final de um É muita período, é coisa. muita coisa, Quando entende? você vê, você já fez um monte. Não E você fala, tem. meu Deus, mas olha quanta coisa eu fiz. É Mas porque quando a gente está no caminho, às vezes a gente fica com medo de olhar para trás. Não, não, não. Olha para trás para você ver quanto você andou. Não é olhar para trás para você parar, estacionar, olhar para trás para você ver quantos passos você já deu e quanto é importante você continuar. Sim, mas as pessoas não validam isso. É, É impressionante como as pessoas não validam as sim. conquistas que É elas o têm. processo. Então precisa parar com isso, precisa validar, precisa falar, cara, olha o que eu consegui, sabe? E é o Eu que eu estou falo para elas, conseguindo. falo, gente, tem o ideal e tem o básico inaceitável. Então, o que é o ideal? É você ir treinar, ir na academia, sei lá, vamos supor, vai de segunda a sexta, 5 vezes na semana. Isso é o ideal. Sim. Mas o básico inegociável é você ir 2. É o inegociável. Você não vai perguntar se você quer ou não. Você vai. Você põe Você a roupa vai. e vai. Entendeu? Não pensa. Porque se você pensar, você não vai. Então, É tudo verdade. tem o ideal e tem o mínimo inegociável. E Sim. o autocuidado é o mínimo inegociável. Entende? E eu trago muito isso para elas nas sessões. O que você fez hoje que foi o inegociável? Quero saber, me conta. É aquela coisa, não desistir do pouquinho, porque o pouquinho ele vai fazer você chegar lá. Sim, É dar valor ao teu pouquinho, porque o pouquinho parece pouquinho agora. Daqui a 3, 4 dias, um mês de academia, não vai ser pouquinho, e é mais ou menos isso. claro que não. Só que as pessoas precisam aprender a olhar isso com um olhar de realmente de gratidão, de sabe, É se olhar com carinho, né, doutora? Se é, valorizar, se eu olhar com consegui, carinho. sabe? É, eu consegui. É Sim. verdade. Doutora, eu queria muito te Ah, agradecer, queria te também. agradecer muito por você ter topado falar com a gente sobre esse assunto. Muito bacana o nosso bate-papo.
Eu, de verdade, eu espero que as pessoas que ouviu, enfim, que vão ver, né, isso no YouTube na íntegra depois, que eu vou botar lá, que essas pessoas comecem a refletir um pouquinho e comecem a valorizar as pequenas coisas, né, na vida, cada passo que dá, né, e sobre o tema que a gente falou, as pessoas começarem a se conhecer mais, porque quando a gente se conhece e a gente sabe dos nossos valores, a gente não vive em qualquer lugar. De jeito nenhum. Então, quando a gente sabe quem a gente é, o valor que a gente tem, o pouco já não faz mais sentido, não é suficiente. É isso Tá aí. bom, doutora, muito obrigada, tá? Muito obrigada. E eu espero que a gente se veja breve com outros assuntos. Muito obrigada por ter topado participar com a gente aqui. Eu que Tá? agradeço, foi um prazer. Um beijo para você, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Vanessa.